Nós fizemos uma conversa hoje de manhã entre o governo federal e o governo de São Paulo. Discutimos sobre as moradias para as famílias da favela do Moinho, sobre a destinação do terreno e saímos hoje com um acordo entre o governo federal e o governo de São Paulo, que eu passo agora a passar para vocês o que nós decidimos conjuntamente. Nós vamos trabalhar conjuntamente para a solução da questão da favela do Moinho. Primeiro, o governo federal vai entrar com subsídio para as famílias da ordem de R$ 180 mil, e o governo de São Paulo vai entrar com um recurso da ordem de R$ 70 mil, totalizando R$ 250 mil é o limite, né? É o teto das moradias que serão adquiridas. Nós vamos estabelecer nessa aquisição um modelo novo que foi, inclusive, criado para resolver a situação das moradias do Rio Grande do Sul, que é o compra assistida, que nós podemos comprar no Minha Casa Minha Vida, né, que é da onde os recursos vão sair por parte do governo federal. Dentro do Minha Casa Minha Vida, nós vamos adquirir esses imóveis prontos ou aqueles imóveis que estão em finalização. As famílias vão ter oportunidade de procurar as suas habitações, para que a gente possa, ao final, as famílias todas terem a questão habitacional, vamos dizer assim, resolvida, né? Nós também pactuamos que a solução, né, e aí depois eu vou deixar que a Cristina possa falar disso, qual a destinação do terreno também foi definitivamente pactuada. Então, com isso, nós atendemos tanto a questão habitacional dessas famílias, né? Repito para vocês, né? 180 mil do governo federal a partir do Minha Casa Minha Vida, e o governo de São Paulo entrando com 70 mil no programa Casa Paulista. Correto, Marcelo? É isso que nós definimos hoje. Também nós avançamos também com o tema de que as famílias serão atendidas também com o aluguel social. Nós conseguimos, a partir desse diálogo, nós vamos ampliar o valor do aluguel social, que vai chegar a R$ 1.200 por família, que é o período que as famílias vão estar no processo de transição. Nós também dialogamos da maneira com que vai ser feito o processo de desmobilização das famílias, né, para que elas possam ir para o aluguel social, que nós vamos fazer de uma maneira que a gente possa atender as famílias de uma maneira bastante pacífica, né, cuidando das crianças, cuidando dos idosos, cuidando de todas as pessoas. Isso aqui é uma iniciativa tanto do governo federal quanto do governo do estado, para que a gente possa fazer da maneira mais pacífica possível o processo de saída das famílias dessas unidades habitacionais. Com isso, a gente acredita que a gente avança bastante nesse processo. Pactuamos também que o governo federal e o governo do estado vão ficar num processo de discussão e de diálogo constante em relação a tudo aquilo que for feito dentro da favela do Moinho, mas dando segurança às famílias, tá? De que esse processo nós vamos, primeiro, o aluguel social, nós vamos ampliar o valor do aluguel social. Segundo, nós chegamos nesse trabalho conjunto, nós vamos chegar até 250 mil das casas que vão ser compradas, e também um ponto que é muito importante, que é fundamental para todos nós, que é que a gente possa proteger nesse processo de desmobilização, para que as famílias possam sair da maneira pacífica, de uma maneira que seja, vamos dizer assim, o mais normal possível. Então, eu acredito aqui, quero agradecer e saudar a todos que participaram desse processo de discussão, agradecer aqui ao secretário Marcelo e a Pequino, que nós construímos uma solução que eu acredito que será uma solução que vai atender as famílias da favela do Moinho, que é o ponto central de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Acho que o ponto que eu quero deixar claro para vocês é o cuidado com as famílias, seja no cuidado da maneira com que elas vão sair, seja que elas vão ter uma moradia digna. Cada uma delas vai ter a sua moradia digna para morar. Uma última informação, né? O programa Minha Casa Minha Vida atende famílias que recebem até R$ 4.400, que a gente considera o faixa 2.
todas as famílias, ouçam bem, todas as famílias até R$ 4.400 terão, por parte do governo federal e por parte do governo do estado, somado, né, 180 mil do governo federal do Minha Casa Minha Vida, mais 70 mil do governo do estado, todas as famílias terão asseguradas as suas unidades habitacionais. Mais uma vez agradecendo aqui a presença da imprensa. Foi muito bom a Pequeno, foi muito bom Marcelo, Cristina, Carol, que a gente tenha saído hoje aqui com uma decisão conjunta de como é que a gente vai dar os próximos passos na favela do Moinho. Passar aqui a palavra aqui para a nossa ministra, para a Cristina, para que ela possa dar sequência, e depois o nosso querido Marcelo. Obrigada, ministro Jader. Agradecer aqui a todas as pessoas que ele acabou de citar, que foram muito importantes para construir esse acordo, e toda a discussão que a gente fez para poder chegar nisso, tanto por parte do governo federal como do governo do estado, né? A gente, a SPU, que é uma secretaria ligada ao Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, ela tem dialogado com o governo do estado desde o início pela necessidade de realocar essas famílias para moradias dignas e a cessão do uso do espaço. Então, para nós, o processo de cessão sempre esteve vinculado à garantia dessa moradia. A gente percebeu o governo do estado fazendo os esforços para que isso acontecesse e entendemos que o apoio do governo federal ajudaria a contemplar a totalidade das famílias que precisam ser atendidas. Por isso, essa construção conjunta com o Ministério das Cidades dessa solução foi tão importante e que a gente consegue hoje ter esse anúncio para que isso aconteça da maneira como o ministro colocou, né? E aí a nossa parte era, por um lado, né, só fazer a sessão só analisar a cessão do terreno a partir, de fato, da garantia desse processo que a gente entende que o governo do estado também está igualmente interessado que aconteça, e a gente agora vai poder analisar a cessão do uso da área. A gente tinha uma informação inicial do governo do estado em relação ao uso, que não estava ainda com todas as informações completas, porque até o próprio governo do estado estava construindo esse projeto. Hoje, na reunião, eles também nos apresentaram informação complementar necessária para isso. Então, de fato, a intenção é que seja um parque de uso público, e agora a gente pode retomar a conversa sobre isso para poder, enfim, que esse processo também avance de modo que essa área possa ser ocupada de uma maneira que atende às necessidades, ao interesse público da população da cidade de São Paulo, e que não seja reocupada por outras moradias irregulares, que também é uma preocupação do governo federal, que essas famílias e todas as outras que precisam de uma moradia digna possam, de fato, não ter que morar em lugares insalubres. Então, a gente, né, acredita que essa parceria vai poder permitir o avanço, né? Já está pactuado aqui, como foi colocado pelo ministro, o cuidado com essas famílias, um processo pacífico de realocação e que respeite a dignidade das pessoas, de várias famílias que moram ali e que não estão, né, querendo, evidentemente, permanecer numa situação insalubre como as que elas, às vezes, vivem hoje. Então, esse é o compromisso da SPU também, de prosseguir com esse processo, evidentemente guardadas, né, todas essas condições que a gente colocou aqui, mas de que a gente acredita aqui, com o compromisso do secretário e do presidente da CDHU, que a gente vai conseguir chegar a um termo e solucionar de fato essa questão da melhor maneira para o interesse público e o interesse das famílias. Quero agradecer também a SPU, o esforço da secretaria, né, a nossa parceria com o Ministério das Cidades, que é muito importante, assim como essa área aqui em São Paulo. Tem outras áreas que a gente tem feito projetos para, de fato, atender a habitação de interesse social, as moradias importantes para as famílias, usando imóveis da União, ou a partir de estarem ocupados imóveis de maneira insalubre ou ruim para as famílias, a gente conseguir soluções que vão dar a esse espaço uma destinação correta e às famílias uma moradia digna. Queria passar agora, então, para o secretário de Habitação, Marcelo, e agradecer a parceria e o diálogo que a gente conseguiu construir. Só queria fazer uma correção. Eu devia o valor de 4.400, não, é 4.700, tá? São famílias que recebem, porque houve uma atualização das faixas de renda do Minha Casa Minha Vida, e agora as famílias do faixa 2 são até 4.700 e não 4.400. Queria só fazer essa correção, por favor. Muito bom, muito boa tarde a todos vocês, todos e a todas aqui presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. Queria fazer um agradecimento muito especial ao ministro Jader pela paciência que tem aqui com o nosso governo do estado, fazer um agradecimento carinhoso aqui para a Cristina, que tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente hoje,
mas excepcional reunião. Queria agradecer também a Carolina, ao meu amigo e companheiro Reinaldo Iapequino. Eu dizia já para vocês há algum tempo que eu tinha absoluta certeza que o governo federal e o governo estadual tinham os mesmos princípios e o mesmo cuidado quanto as pessoas mais carentes, mais humildes do nosso Brasil. E isso ficou hoje demonstrado sem nenhum retoque aqui nessa reunião com o governo do estado presente, CDHU e governo federal. Nós identificamos muito rapidamente, vocês veem que para a gente fazer um acordo dessa dimensão, algo que se imaginava que demoraria algumas semanas para fazer, em 2 ou 3 horas de conversa nós conseguimos chegar a esse entendimento, exatamente porque os princípios são semelhantes, são iguais. Nós estamos todos aqui lutando pela qualidade de vida de uma população extremamente humilde, que vive no centro da cidade de São Paulo e que nós temos o dever de ofício e temos o dever humano de resgate dessas pessoas, dessas famílias. E esses princípios são compartilhados aqui pelas pessoas que estão aqui nessa mesa. Então, primeiro, agradecer profundamente essa parceria, essa aproximação, e dizer que, a partir de agora, nós vamos caminhar em conjunto. Nós temos o entendimento de que aquela é uma área não regularizável, que é uma área que as pessoas vivem em risco, que as pessoas vivem de uma forma insalubre, portanto tem que ser desmontada, essas casas têm que ser desmontadas, e a gente tem também por dever entregar um equipamento público de qualidade para a população que vive nessa cidade de São Paulo, porque também todos nós aqui estamos muito preocupados e temos como foco a recuperação do centro da cidade de São Paulo. Então, nosso agradecimento apenas para dizer aqui que realmente hoje é um dia muito feliz para o nosso estado de São Paulo. Só uma coisa, eu queria uma caneta e um papel, por favor. Para eu saber qual eu queria seu nome. Só um minuto. Carol, posso roubar tua caneta e teu papel? Pronto. Desculpe. Seu nome, por favor? Carolina. Carol, o que nós viemos fazer hoje aqui, de maneira muito objetiva, foi a gente dar um passo no sentido de atender a todas essas famílias que estão dentro da favela do Moinho, dar segurança a elas de que o processo vai ser um processo pacífico e de que elas vão ter toda a atenção, seja por parte do governo federal, seja por parte do governo do estado, para que elas possam seguir suas vidas da maneira mais digna possível. Qualquer seja o que possa por vir ter acontecido com você ou com qualquer cidadão, seja na favela do Moinho, seja em qualquer outro acontecimento, eu acho que seja o governo do estado, seja o governo federal, nós precisamos, obviamente, coibir qualquer tipo de violência. E eu me solidarizo a você nesse sentido, mas obviamente que se aconteceu qualquer tipo de violência, eu acredito que isso aqui seja um ponto que todos nós aqui temos concordância de que as medidas precisam, quem fez a violência precisa, obviamente, se o fez, tem que ser punido. Mas o que eu acho que é importante a gente ressaltar é que esse acordo que sai hoje daqui, ele tem 2 frentes que são muito importantes. A gente, primeiro, para que essas famílias saiam de uma maneira digna de onde elas construíram a sua história dentro da favela do Moinho. Isso aqui é um ponto que está pacificado entre todos nós. Isso não será feito em nenhum momento, isso foi um ponto central aqui, não pode haver nenhum tipo de violência às famílias, muito pelo contrário, nós temos que fazer isso da maneira mais tranquila possível. E segundo, de que nós, obviamente, vamos dar a segurança de que essas famílias vão ter um lar, vão ter uma casa,
Isso é o ponto central. E isso está sendo possível graças a esse diálogo que aconteceu entre o governo federal e o governo de São Paulo. Então, nós estamos encontrando aqui uma solução que é uma solução. E, por último, acho que é uma coisa muito importante, que nesse processo de transição, que essas famílias também vão ter condição de pagar, de ter um aluguel que seja um aluguel compatível para que elas, nesse processo de transição, que essas famílias também tenham um lar e que a vida delas, que a gente sabe que só o fato de a gente estar falando que é uma mudança, já é um transtorno para qualquer um de nós. Então a gente tem que tratar, e aí foi isso que nós discutimos principalmente, é cuidar, olhar para as famílias, como é que a gente vai cuidar para que essas famílias tenham a transição mais tranquila possível. É gratuito, não. Só um minutinho. O programa Minha Casa Minha Vida entra com R$ 180.000 e o programa do governo de São Paulo, Casa Paulista, entra com R$ 70.000, totalizando R$ 250.000. As famílias vão receber esse recurso a fundo perdido. Isso é do orçamento do governo federal e do orçamento do governo do estado de São Paulo. Exatamente. A ideia não é voltar atrás, a ideia é que como nós estamos fazendo aqui um convênio hoje, uma parceria, nós vamos transferir esses imóveis, vamos ver agora juridicamente como é que vai ser feito isso, mas vamos transferir o imóvel para o ambiente desse convênio que está sendo feito hoje. Então, tanto aquelas famílias que recebem 800 de aluguel vão passar a receber 1.200, as que já estão cadastradas, as que já assinaram seus contratos, as que já mudaram de lá, assim como as famílias que já tiveram seus contratos assinados vão estar incluídos nesse ambiente aqui que nós estamos negociando hoje. Então, a regra vale para todo mundo, desde o primeiro que saiu até o último que sair também. Eu acho que o que nós estamos pautando hoje aqui, pessoal, eu acho que é um ponto de partida que se dá a partir de hoje. Aqui agora está claro para as famílias todas como é que nós vamos adotar os processos todos. Acho que hoje é importante ficar claro isso. A partir de hoje, o que vai ser feito nós vamos fazer o processo de transição dessas famílias para os seus novos lares será feito de uma maneira mais tranquila possível e que essas famílias vão ter a garantia de ter um aluguel social, que elas consigam ficar nesse processo de transição e de que elas terão, sim, todas elas, até o nível, como eu disse, das famílias, até R$ 4.700, todos terão um lar para dizer que é seu. A operação que nós fizemos na favela do Moinho foi de dar o direito das pessoas que querem sair de lá, que manifestaram esse desejo por escrito com a CDHU, de saírem. E nós tivemos, a partir da segunda-feira, pessoas lá de dentro do crime organizado que estavam proibindo as pessoas de se mudarem da favela. Foi por isso que a polícia entrou, para dar garantia dessas pessoas de terem o direito de sair assegurado. Então, agora nós imaginamos que cada vez menos nós vamos ter esse crime organizado impedindo as pessoas e, portanto, vamos poder fazer isso de uma forma mais tranquila, assim, daqui para frente, como foi feito nos outros dias que nós já fizemos uma mudança de quase 180 famílias.
Não, primeiro, eu acho que essa solução é uma solução conjunta. Tanto a destinação do terreno quanto o recurso que vai ser dado para o financiamento, para que seja dado, para que seja adquirida essas casas, 180 é do governo federal, 70 é do governo do estado. Não, não. Isso foi decidido hoje, tanto que nós, pelo menos eu falei com o Marcelo, com a Pequeno hoje. Eu acho que você não, da minha boca, como ministro das cidades, eu não tinha dito isso a ninguém. Isso tanto que essa proposta foi apresentada hoje, foi discutida hoje. E a partir daqui se sai, como eu estou falando, sai com uma definição. Que eu acho o seguinte, pessoal, acho que o que as famílias querem saber é o seguinte, elas vão ter garantia lá? Sim. Nós vamos discutir qual é a destinação conjuntamente, o que nós vamos fazer com o terreno, vamos discutir de maneira conjunta. Ninguém vai impor nada a ninguém. Esse é o ponto. O ponto central daqui é que nós vamos dar garantia aos moradores da favela do Moinho, que todas as famílias terão direito a uma unidade habitacional, terão direito a uma casa. Como da mesma maneira, eu vou citar para vocês, só para ficar claro para vocês. Da mesma maneira como nós fizemos lá no Rio Grande do Sul, a compra assistida, é a maneira como nós vamos aplicar aqui em São Paulo. Então as famílias vão poder apresentar. A partir de hoje, as famílias, se elas quiserem, elas podem ir atrás, eu vou identificar um imóvel que eu quero que seja adquirido até o valor de 250 mil. Nós vamos ir lá, a Caixa Econômica Federal vai analisar se aquele imóvel ele está ou não de acordo com o programa, com os programas habitacionais, tanto do Minha Casa Minha Vida quanto a Casa Paulista, e fazer a aquisição. Se estiver de acordo, vai fazer a aquisição. Nós temos diversos imóveis que estão, inclusive, no cadastro atualmente, já são mais de 2.000 imóveis que já estão disponibilizados para que as famílias possam comprar ou na planta ou comprar imóveis prontos. Imóveis novos. Então o modelo ele é muito simples, ele é muito, como é que eu posso dizer, não tem nenhuma diferença. As pessoas hoje têm, em tese, só para poder ilustrar, as pessoas hoje têm 250 mil reais que elas podem hoje ir atrás de um imóvel que a família possa, que seja do interesse daquela família, para que ela possa sair da propriedade que ela tem hoje dentro da favela do Moinho e ela possa ir para uma casa. Não, isso é um ponto central que foi discutido, isso exaustivamente por todos nós. Não poderá haver violência em nenhum ambiente desse processo de transição em relação a isso. Isso foi um ponto que foi muito bem discutido aqui, pactuado e concordado por todos nós. Não pode haver nenhum tipo de violência. Obviamente, se houver violência, vocês estão me ouvindo? Agora sim, né? Tá bom? O que foi discutido entre o governo de São Paulo e o governo federal é que não haverá violência. E ficou muito claro para ambas as partes, qualquer tipo de violência que possa ocorrer nesse processo de transição, esse acordo, obviamente, fica absolutamente inviabilizado. Isso aqui foi concordado, isso é um ponto pacífico entre todos nós aqui. E o que eu quero fazer o registro, isso não foi só partiu da parte do governo federal, isso partiu também do governo do estado, concordando imediatamente que isso é um ponto central, que não tem como haver negociação. Como é que nós podemos fazer uma política pública atrelada à violência? Não há cabimento em relação a isso. Nós estamos avaliando que foi uma coisa em torno de 900 famílias. Alguma coisa em torno de 900 famílias. Aí, obviamente, mais ou menos isso. Quer dizer, você multiplica aí, 180, quem me ajuda aí a fazer esse cálculo aí? 180 dá o quê? 160 milhões, é isso? 160 milhões, é isso é o custo, o investimento total. Tá bom?